lógica predatória e imediatista do conquistador instaurou-se desde sua chegada às terras brasileiras, subjugando a natureza, bem como os povos originários e, posteriormente, os negros. Houve o consumo da natureza e dos homens, ambos coisificados. Contudo, enquanto a conquista e consequente consumo dos recursos naturais avançava, alterando drasticamente as paisagens naturais em nossa região, os povos escravizados resistiam a serem explorados e à exploração da natureza. Em seu livro, Wilson Caetano explica que quando nossos ancestrais falam da natureza, não estamos nos referindo apenas a tudo que é verde, como se costuma associar, mas a tudo que tem vida e a tudo que está para viver, porque a vida nunca acaba. Foi essa filosofia que preconceituosamente foi chamada de animista ou primitiva. Nas comunidades terreiros, os ancestrais se vestem de natureza. Ora são a terra, o sol, a lua, as estrelas, as árvores, o mar, os rios, os raios, a tempestade, assim por diante. Nesse sentido, para o escravizado, que tem suas religiões intrinsecamente preservacionistas, já que nelas os espaços naturais como rios, matas, morros, cachoeiras e outros constituem locais de culto tão importantes quanto os templos, participar dessa devastação era como agressão a si próprio, porque eles buscam nos elementos da natureza a sua própria força. Dessa forma, destruir a natureza para o escravizado era doloroso, simbolizava destruir seus costumes, seu poder, sua religião e sua mãe natureza. O sincretismo foi no passado uma questão de sobrevivência de uma cultura, de um povo e uma realidade religiosa que nasce basicamente de uma resistência, de uma estratégia de cooperação entre as diversas etnias africanas com o intuito de sobreviver. Compreendemos que essas combinações é um processo contínuo e que temos de estar atentos para que não se instalem novas formas de agressão e preconceito em relação à religião, à etnia ou culturas. Fica claro que os negros em nosso município reagiram fortemente contra tantos abusos praticados pelos senhores. Prova disso são os vários quilombos surgidos em nossa região. O escravizado reagiu de várias formas, através de lutas, das fugas, mantendo suas tradições e cultura, como no caso do sincretismo religioso, da prática da capoeira, principalmente da caretada. A formação dos quilombos é um dos momentos mais marcantes da história dos escravizados no Brasil. Afinal, isso indica que há tempos eles já visualizavam na união uma maior força de resistência contra os abusos e preconceitos sofridos, mas, acima de tudo, uma forma de preservação de suas origens e cultura, instituindo um local de refúgio próprio, onde os negros poderiam ser quem realmente eram. A pesquisadora Lara Luísa Gomes Franco, que fez um estudo sobre os quilombolas, a cidade de Paracatu nasceu no ciclo do ouro e foi formada por imigrantes europeus e africanos negros que vieram trabalhar na mineração. Paracatu foi palco de resistência do regime escravocrata e, por esse motivo, conta com 5 comunidades quilombolas, sendo São Domingos, Machadinho, Família dos Amaros, Cercado e Pontal. A caretada sempre acontece no mês de junho e durante o festejo podemos observar vários adereços e símbolos usados na decoração, no ritual e pelos dançarinos durante a apresentação da dança. Cada objeto tem sua função e seu significado. Os mais importantes são: levantamento do mastro. Representa o momento mais importante de todo o ritual. Simboliza o desejo de fertilidade da terra, de boa colheita. Representa o término de um ciclo de sofrimento e o início de outro. Fogueira, criada desde os tempos mais antigos para agradecer pela fertilização da terra e pelas fartas colheitas, representa a luz que ilumina o caminho dos foliões da caretagem durante a realização de seu ritual. Foguetes e fogos de artifício simbolizam uma forma de agradecer aos deuses pelas boas colheitas.
São elementos de proteção, pois espantam os maus espíritos, além de servir para acordar São João, com o barulho a vir participar da festa. Balões e bandeirinhas simbolizam a oferenda aos céus para a realização de pedidos ou agradecimento de desejos satisfeitos. Já as bandeirinhas surgiram para ornamentar as bandeiras que traziam com elas os 3 santos juninos, São João, São Pedro e Santo Antônio. Máscaras africanas, representando um disfarce para a incorporação dos espíritos e a possibilidade de adquirir forças mágicas, as máscaras têm um significado místico e importante na cultura africana, sendo usadas nos rituais e funerais. Cajado é um símbolo de direção, de comando e poder. Representa a autoridade que disciplina e organiza o grupo. Guizos e chocalhos muitas vezes tem por objetivo fazer perceber o som das leis a serem cumpridas. Serve também para proteger a todos de possíveis forças negativas. Colares e pulseiras representam um desejo oculto de inaugurar um novo acontecimento, encerrar uma fase ruim e começar um novo ciclo de vida. A pulseira representa o símbolo da força e proteção. O braço é considerado como um prolongamento do espírito, e a pulseira tem sua função simbólica de proteger. Chapéu ou cartola representa o traje do peregrino e dá dignidade a quem está portando. É na cartola que se retém o que se decide esconder ou mostrar. É onde guardam-se as ideias, os ideais, os sonhos, a personalidade e os sentimentos. As fitas, por estar muito presentes nas roupas dos dançarinos da caretada e por ser uma dança de origem africana, acredita-se que exista uma relação ritualística no uso das fitas coloridas com religiões de matriz africana. Algumas pessoas preferem usar essas fitas acreditando que elas são como um para-raios, protetor ou descarregador das cargas energéticas negativas trazidas pelas pessoas para dentro de suas casas ou locais de trabalho. Até 2005, época em que Paulo Sérgio Silva desenvolveu o mais completo estudo sobre a caretada em Paracatu, haviam 4 grupos que mantinham o ritual em louvor a São João Batista, divididos na zona urbana e rural da cidade. Atualmente, entretanto, a prática da zona urbana está cada vez mais enfraquecida e o povoado do São Domingos se destaca na manutenção da tradição. Assim como a caretada recebeu influências da cultura africana e brasileira e se transformou em um ritual único, com o passar do tempo, a prática adequa-se com as alterações da cultura e modo de vida de Paracatu. Isso faz com que a caretagem se reinvente e se adapte à nova realidade. Entre as diversas mudanças, Paulo Sérgio Silva destaca: a alteração na data do evento é a diminuição da duração do evento. Considerando que a maioria dos foliões trabalham, o evento é realizado em um final de semana próximo à data oficial. Também não há mais dança por 24 horas seguidas, reduzindo-se o tempo de apresentação pela metade, cerca de 12 horas. Utilização de novos adereços nas máscaras, agora comprados em lojas da cidade para diminuir os trabalhos dos foliões. A alteração da vestimenta. Já não usam mais as saias das mulheres, mas sim roupas confeccionadas de plástico, visando maior durabilidade, assim como as fitas, a seda e o tecido cedem lugar ao plástico colorido. Paulo Sérgio assegura que as mudanças ocorridas e ainda a permissão para a participação das mulheres no evento
demonstram uma quebra de paradigmas e, por isso, são mudanças significativas que retiram a originalidade da folia da caretagem. Segundo o historiador Paulo Sérgio Silva, a historiografia evidencia que a caretada é mais que uma manifestação cultural ou folclórica. É a reafirmação da identidade do povo quilombola e de suas tradições, e tratá-la somente como manifestação cultural do município de Paracatu é um erro. Nesse aspecto, a caretada é uma cultura popular legitimada pela tradição. É uma releitura realizada sobre a fé religiosa que permite a seus participantes a construção de uma identidade, pois para eles, o dia da apresentação é o momento de reafirmar sua presença perante a comunidade em que vive. O escritor Pedro Paulo Funari explica que no Brasil, o patrimônio material e cultural de índios, negros e pessoas mais humildes não recebeu a devida valoração. Ao contrário, eram considerados referências negativas provindas de povos ameaçadores, o que consequentemente atinge também os quilombolas. Paulo Sérgio destaca que um dos fatores que interfere na continuidade da prática da dança, apontado pelos participantes mais antigos, é a falta de comprometimento das novas gerações com o ritual. O mesmo autor aponta que uma das possíveis causas para a diminuição do interesse pela caretada colide diretamente com a mineradora Kinross Gold, que atualmente detém o direito de exploração do minério do ouro da cidade. A mineradora se destaca entre as 10 maiores do mundo, respondendo atualmente por 22% da produção de ouro nacional, além de gerar 1.800 empregos diretos e mais de 3.000 indiretos. A multinacional é a maior fonte de impostos do município e grande fomentadora de outros negócios. Mesmo diante de uma série de benefícios proporcionados ao município, a proximidade da mina com a cidade é uma preocupação constante, gerando conflitos com moradores vizinhos da mineradora. Conflitos que se agravaram depois de 2015, quando a barragem de rejeitos da Samarco, em Mariana, se rompeu, e intensificou em 2019, devido à tragédia ocorrida em Brumadinho. Isso porque a Kinross construiu 2 barragens, Santo Antônio e Eustáquio, para jogar seus efluentes industriais. Diferentemente da barragem de Mariana, que ficava numa área rural, as 2 barragens de rejeitos de Paracatu são vizinhas de bairros residenciais. Sobre esse ponto de vista, os quilombolas mais próximos à mineradora, que tentam resistir à dominação, sofrem particularmente com as consequências socioambientais, e muitos acabam deixando o seu lar originário na busca por melhores condições de desenvolvimento saudável, ou seja, fora do quilombo e distante da mineradora. Outro fator que contribuiu para diminuir a prática da dança, embora não seja confirmada nos livros, é a questão religiosa. Hoje em dia, as pessoas têm liberdade em buscar a religião que melhor se adequa ao seu modo de vida, diferentemente de antes, que a religião nos era imposta. Com isso, muitos moradores das regiões quilombolas também têm mudado de religião, principalmente para evangélicas. Dessa forma, deixam de praticar velhas crenças, costumes e ritos, no caso, a caretada. Enfim, esse trabalho objetivou contribuir para a difusão e fortalecimento da caretada, visando a preservação desse relevante patrimônio cultural que nada mais é que o registro vivo da memória dos quilombolas de Paracatu. Espera-se que os vídeos possam auxiliar os remanescentes de quilombolas na construção de uma memória coletiva a respeito de sua ancestralidade, por meio da ressignificação e perpetuação dos saberes tradicionais que os envolvem, assegurando visibilidade para sua cultura e seu povo. Conhecer a caretada é aprender sobre a nossa história e nossas origens. É beber da fonte da memória dos nossos antepassados. É compreender o vínculo estabelecido entre os participantes da dança e aqueles que a assistem. Queria agradecer a presença de todos que estão aqui para nos prestigiar. Isso não é nenhuma festa de bagunça, não é nenhuma farra.
Isso é uma festa em honra a São João Batista. E que Ele possa abençoar cada um de nós, muitos e muitos anos, para nós continuar fazendo essa festa bonita e apresentando a nossa cultura e a nossa tradição em louvor a Deus por São João Batista. Muito obrigado a todos. Deus, São João Batista! Cristo batizou São João, São João batizou. Cristo batizou São João, foi batizado lá. Meu pai São João Batista, ele é Xangô, Senhor do meu destino até o fim. Meu pai